Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Daisy. Para todos que me acompanham já há algum tempo, sabe que às quintas eu adoro jogar um baralhinho cigano, então recebam toda essa energia dessa egrégora maravilhosa que acompanha a gente nesse dia em especial. Se você gosta do meu trabalho, eu fico feliz e te convido a seguir o canal, compartilhar, comentar, curtir. É sempre muito bom ver as mensagens, né, que aqui são trazidas, chegando a mais pessoas. Isso engrandece o nosso trabalho, né? Lembrando que as mensagens são sempre coletivas, intuitivas e atemporais. Tenha muita maturidade e discernimento para lidar com tudo aquilo que foi dito aqui. Saiba se colocar na leitura, se identificando como sujeito ativo ou se está aqui apenas para conhecimento, para entender melhor esse processo que está acontecendo em torno de você. Tudo certo? Vamos abrir com as energias do baralhinho e ver sobre o que vamos falar nesse momento? O chicote, o homem, a cegonha. No fundo do deck, o navio. Estamos falando de movimentações lentas, né? Situações onde tem uma demora, tem uma lentidão, mas existe uma movimentação. Parada não está. Está movimentando, mas está movimentando lento. O chicote sempre traz a noção para a gente de sacrifício, né? São situações extremamente sacrificantes. A gente pode estar falando de ciclos repetitivos e a gente caindo neles, né? E a gente traz uma energia masculina, né? De falta de ação. No passado, a gente pode ter pecado por não ter tido atitudes, por não ter tomado as rédeas da nossa vida, né? Por não ter tido estratégia para fazer a melhor escolha, não ter tido planejamento. E hoje, com a cegonha, a gente vem pecando, né? Não vem colhendo tantas novidades na nossa vida. Então, o ideal é que a gente consiga romper esse ciclo e assumir as rédeas da nossa vida, para que hoje a gente consiga ver mais movimentações dentro daqueles setores que precisam, né, que a gente tem que agir, que estão pedindo mais atitude da nossa vida. Então, vamos de tarô para a gente complementar essa energia inicial. Como essência da jogada, a gente tem o 2 de ouros. Nas energias internas, a gente tem um 6 de espadas junto com o dependurado. Nas energias externas, a gente tem um 9 de paus junto com o 2 de paus. No fundo do deck, a gente tem os amantes. Exatamente isso, né? Se a gente não teve atitudes, foi porque a gente se permitiu ser levadas pelas situações, né? O 2 de ouros, nessa essência da jogada, vem falando da gente equilibrando várias situações, né? A gente não optou por não fazer escolhas em um passado, e hoje a gente continua equilibrando essas situações, não se dedicando a nenhuma e vendo pouquíssimas movimentações em cada uma delas. O fundo do deck vai falar pra gente que essas situações elas colocam a gente em pausa, né? Porque a gente vai levando tudo em banho-maria, até que a gente consiga optar por uma delas e fazer a nossa transição, né? Sair daqueles momentos que se tornam turbulentos, né? Porque os processos começam a parar, a travancar, a ficar muito lento, não andam, e a gente vai estando em pausa para refletir melhor sobre eles. As energias externas trazem um 9 de paus e um 2 de paus, um extremo cansaço e uma parada estratégica. Se a gente já estava parado no pendurado, no 2 de pausa a gente continua, mas querendo vislumbrar estruturas, né? Querendo vislumbrar caminhos de passado. O fundo do deck vem falando para que quando a gente vislumbrar isso, que a gente faça as escolhas mais assertivas, né? Quando a gente chegar nessa bifurcação, que a gente saiba ponderar razão e emoção, lógica e intuição, e fazer as escolhas mais assertivas que vão trazer um afago para o nosso coração, né? Que vão fazer bem ao nosso coração, para a nossa essência, porque a gente não precisa só de cumprir protocolos, a gente precisa de viver e ser feliz, certo? Então vamos ver o que a gente tem de cenário para um futuro próximo. A gente tem o Rei de Copas,
Como energia interna, a gente tem o eremita e o diabo. Nas energias externas, a gente tem o louco e o rei de espadas. No fundo do deck, a gente tem o mundo. Glória a Deus. Aí a gente estava falando de fazer as escolhas mais acertadas, né? Então aparece um rei de copas como essência da jogada. Exatamente isso. A gente vai tentar equilibrar esse emocional, né? Não deixar que ele seja muito impactado, ter uma inteligência, saber se dedicar com bastante calma, bastante tranquilidade, mas demonstrar afeto e querer aquilo que faz bem para o nosso coração, né? O eremita com o diabo vem falando da gente se recolhendo para lidar com as nossas sombras, né? Porque se a gente fala no início da leitura de falta de atitude, é preciso que a gente veja quais são as nossas sombras para que a gente consiga lidar com elas e ir no cerne da questão, né? Quebrando todos esses padrões para que a gente consiga agir e ver um cenário melhor para toda essa situação, né? Começar a haver movimentação e a vida andar. O louco, junto com o rei de espadas, vem falando exatamente isso. A partir desse momento que a gente consegue entrar em contato com esse nosso interior, avaliar as nossas sombras, né? Lidar com elas, trazer elas para a luz, a gente consegue encerrar ciclos e dar início a ciclos totalmente alinhados, uma página em branco se abrindo para a nossa vida e a gente tendo total assertividade, comunicação e conseguindo se direcionar de uma forma bem assertiva, né, em todas essas situações. O mundo, no fundo do deck, traz a ideia de conclusão, de resoluções para nossas vidas, né? Tudo aquilo que estava parado, enfim, a gente consegue trazer à luz, lidar com isso, botar para andar e resolver esses problemas, porque a vida é uma sucessão de resoluções, né? A gente tem questões que precisam ser resolvidas constantemente, então a gente começa a colocar a vida para andar e segue para o próximo estágio. Tudo certo? Vamos ver com o oráculo da benzedeira qual que é a energia que a gente traz para encerrar essa leitura. A gente encerra com a carta número 5 da ancestralidade. Você é eternidade. O número 5 nos remete à árvore, né? Fala de raízes, né? Da gente fincar raízes, da gente ter uma ancestralidade que nos respalda, né? Que nos guia. Então, a gente pode estar contando com esse apoio dessa ancestralidade que nos direciona. Tanto também que quando a gente entra no eremita com o diabo, a gente pode estar rompendo padrões de ancestralidade. Então, essa pausa que a gente foi colocado também, a gente pode encarar como se fosse a vida, né, nos confrontando com todo um padrão que vinha sido, né, um rótulo que vinha sido estipulado para a gente não está de acordo, a gente não consegue fluir dentro desses rótulos e vendo romper com essas estruturas para entrar em alinhamento com a nossa essência. E aí sim, nos sentirmos pertencentes às situações, conseguimos fincar raízes, né, e frutificar dentro daquilo que a vida oferece pra gente. Tudo certo? Essa foi a mensagem que a gente trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.